E hoje o nosso passeio é aqui em Penedo, essa belíssima cidade aqui do Baixo São Francisco, em Alagoas. Estamos com o Frei Antônio Rodrigues, que é um dos responsáveis aqui pelo Convento Franciscano de Santa Maria dos Anjos, essa linda edificação religiosa do século XVII. E a gente vai percorrer essa edificação com ele. Tudo bem, Frei? Tudo bom, boa tarde, seja bem-vindo. Os números todos na cabeça já? Tudo na cabeça. Que data aqui é o nosso convento? O convento aqui é de 1659. E a capela a gente vai ver agora, 1702, isso. Bom, vamos lá, vamos com a gente aqui para a gente conhecer essa belíssima edificação religiosa em Penedo. Nossa visita dentro do mosteiro franciscano de Nossa Senhora dos Anjos, em Penedo, continua. O templo é uma relíquia de Alagoas. E chegamos aqui à parte do claustro, né? Qual é a atividade que os monges, né, os franciscanos desenvolviam aqui nessa parte? Vejam bem, São Francisco, quando ele deixa uma frase muito bonita para nós. Ele diz que nosso claustro é o mundo. Então esse claustro aqui é apenas uma representação deste mundo, no qual nós devemos estar inseridos. Geralmente aqui esse claustro é utilizado para nós rezarmos, caminhar, refletir a vida, pensar, meditar, deixar Deus penetrar em nosso ser, para que Ele faça em nós novas criaturas. Então, a gente utiliza esse claustro para isso, receber as pessoas também, caminharmos aqui, os frades, 2 a 2, conversando, partilhando a vida de frade. Aqui fazia então leitura, meditação e também recebia pessoas visitantes? Isso, também os visitantes, a gente também os recebe aqui também. Nessa parte aqui seria uma parte de convivência social, a ligação do mundo lá fora com o mundo aqui dentro. O mundo lá dentro. Aqui dentro é uma síntese do mundo lá fora. Como eu já falei, né? Seguindo aquilo do que São Francisco falou. Nosso claustro é um mundo. No próximo bloco, vamos mostrar uma descoberta realizada durante a obra de restauração do convento. É logo depois do intervalo. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia, o hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Durante as obras de restauração do convento franciscano Nossa Senhora Mãe dos Anjos, foi descoberta uma pintura nas paredes que tem aproximadamente 300 anos e que estava escondida por trás de outras pinturas. E chegamos aqui à sala capitular. Por que não tem esse nome capitular, Frei? Porque aqui é a sala onde geralmente era utilizada pelos frades para se fazer o capítulo da casa, o capítulo da fraternidade. Então era aqui nesse momento. Se reuniu uma vez por semana ou uma vez por mês? Uma vez por mês. E todas as decisões que diziam respeito à vida da fraternidade, as pastorais, missões, eram decididas aqui nesse espaço.
Então, aqui se reuniu o clero, vamos dizer assim, é isso mesmo? O clero, os frades. Frades que residiam neste convento. O senhor falou que durante a restauração eles descobriram um afresco aqui que está colocado nas paredes, né? E você acha que de quanto tempo tem sido? Do início da construção? Sim, pelos que eles fizeram, data do início, porque também nos livros falavam, né? De algumas coisas, de algumas pinturas que tinham na parede. Então, como muitos frades passaram por aqui e muitos passaram tinta por cima, outras partes tiraram o reboco, porque o reboco estava caindo, mas graças a Deus que ficou essa parte aqui à direita. Então, quando eles começaram a descascar, chegaram até os afrescos. E então, chegaram, viram a medição da distância de um para o outro e foram colocando ao longo da parede até fechar todo Ficou bonito. o espaço. Isso. Deu um ar diferente. Nosso passeio chega à sacristia, mas antes nos deparamos com algumas pinturas, como a dos frades que foram mortos quando faziam o trabalho de evangelização no mundo árabe. Aqui são os mártires do Marrocos, lá no século XIII. Quando Francisco funda a ordem, então a ordem se expande para o mundo. Então está tendo aquela questão das grandes discussões, das grandes brigas, e principalmente as cruzadas. E uma dessas cruzadas está lá no Marrocos. Então é enviado para lá os mártires, que são cinco frades. E quando isso, essa é a representação deles, né? E quando chegam lá, eles são martirizados, têm suas cabeças decapitadas pelo sultão, que não aceita a fé cristã. Mas mesmo assim eles não fogem, ficam lá. Anos depois, São Francisco vai. Quando ele chega lá, ele passa pelo campo de batalha, ninguém toca nele, apenas o conduz até o sultão, e o sultão Al-Melek, né, vê Francisco, reconhece na sua simplicidade de um homem santo e diz para Francisco, pede que Francisco reze por ele. E é tanto que até hoje, né, 800 anos depois, esse homem deu a palavra, o sultão, e até hoje nós franciscanos conseguimos caminhar, andar por terras muçulmanas e os muçulmanos nos respeitam, têm o maior amor e o maior respeito por nós. Então, esses 5 mártires, eles representam assim o trabalho dos franciscanos no mundo, então até no mundo árabe, né? E a representação dele você pode vir aqui no convento franciscano Santa Maria dos Anjos em Penedo, essa bela obra de arte aqui. Vamos continuar a nossa passagem nesse corredor da história aqui de Penedo, né? Da Ordem Franciscana em Penedo. Vamos com a gente. Seguimos para a sacristia, onde uma nova informação foi dada sobre a imagem de Bom Jesus dos Navegantes. E chegamos aqui à parte da sacristia, né? Que muito bonita, ampla, tem um lavabo ali que já foi mostrado a vocês e diversas imagens. Entre elas, essa daqui que é uma polêmica, né? Eu mesmo pensava que Bom Jesus, Frei, era aquele Bom Jesus de Navegantes, aquele que estava num barquinho com a mão aqui, mas não é. Como é que foi isso então? Esse é o Bom Jesus? Esse é o Bom Jesus aqui de Penedo, né? Mas como naquele tempo, né? Logo no começo do século passado, o pessoal fazia as festas e gostava de tomar uma bebida a mais, né? Então o guardião da época proibiu que a imagem do Bom Jesus saísse. Saísse nessa turba, né? Essa turba aí, para não evitar acidente. Mas mesmo assim, os organizadores da festa fizeram a outra imagem e a outra imagem sai até hoje. Mas aqui... Na verdade, então, aquela imagem é a imagem profana? Não é que seja profana, né? É uma imagem que eles fizeram exatamente para a festa. Porque na época o guardião aqui não permitiu que a imagem original de Bom Jesus ela fosse a festa onde era ingerida bebida alcoólica e acontecia acidente. Então essa aqui, gente, olha só, essa imagem é o Bom Jesus dos Navegantes. Isso, brother? O Frei? Isso, essa aqui é a imagem. E é tanto que depois de quase 100 anos, em 2015, ela saiu depois pela primeira vez e os dois se encontraram aqui na frente do convento. 2015, né? Em 2015, quando eu cheguei aqui. Foi uma coisa muito linda, muito bonita. O povo chorou, porque pela primeira vez as duas imagens se encontraram. E essa imagem, ela tem que 200 anos? Ela tem mais de 200 anos. Em madeira também? Em madeira, toda feita. Veio de Portugal, foi trazida por lá pelo... Então ela veio da Europa? Veio da Europa. Isso aqui é a original, veio da Europa. É arte sacra, na verdade. Percorrer o convento franciscano de Nossa Senhora Mãe dos Anjos em Penedo é como voltar no tempo. Lá descobrimos muitas curiosidades, como, por exemplo, onde os franciscanos faziam suas refeições. Assunto que abordaremos
no próximo bloco. Não saia daí. Mar azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Humaitá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso! Humaitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Humaitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744 ou pelo e-mail humaitá@humaitapousada.com.br. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A agência de turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens O Pioneiro, uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060. Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua Praia dos Encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. O convento franciscano de Nossa Senhora Mãe dos Anjos guarda um clima da época medieval na Europa, embora estejamos no Brasil. O refeitório e a antiga cozinha chamam a atenção pelo seu formato, ainda do século XVII. O ambiente é impressionante, largas paredes, passagens baixas e salas amplas, além da chaminé, por onde saía a fumaça do fogão, a lenha, e também se defumava a carne para se conservá-la, já que não havia energia elétrica e nem geladeiras. E chegamos aqui ao refeitório, né, do convento franciscano de Santa Maria dos Anjos, em Penedo. Frei Antônio, aqui é a cozinha, né? A cozinha está aqui o refeitório. Agora, gente, essa parede lá não tem menos de 70 centímetros de espessura. Não tem menos, muito grossa. E aqui, para quem visita lá fora, vê aquela torre, né, Frei? Isso, pensa que é alguma decoração, né? Mas aqui é a cozinha antiga, onde tinha que essa torre funciona como exaustor, né? Então aqui se cozinhava, fazia as comidas. Fumaça saía por cima e também servia para a defumação da carne, né? Também. Então eles penduravam a carne. Vamos, gente, vem cá, vamos conhecer aqui essa parte onde eram feitas as refeições, né? Isso. Mas eu estou achando pequeno ainda, Frei. Eu não sei, acho que tem alguma abertura por aqui. Será que não teria, não? Não, era desse mesmo modelo aqui. Este aqui e o convento de São Cristóvão são iguais. São iguais. Então, era utilizado para isso, né? Esses ganchos pendurados aqui para cá, para a panela? Pendurar algumas coisas, né? Carne, alguns utensílios e principalmente fazer defumação, né? Porque a fumaça que girava em torno dessa torre, vamos dizer assim, tem até um cano ali, né? Isso. Devia servir para defumar. Aqui teria uma lareira, um fogão da lenha, né? Um fogão a lenha com forno bem grande, onde eram feitas as refeições. E também o local mais quente do convento, onde as carnes eram colocadas para serem defumadas, e também naquele calor que era exalado do fogão, as carnes fossem, digamos assim, pré-cozidas, né? Para durar mais. Não tinha refrigerador, né, Frei? Só o sal naquele tempo, né? E o calor, aquele que chamava o processo de moqueação, né? Para poder realmente a carne ficar preservada.
Então tá aí, isso aqui. No final do programa, nós temos uma pergunta para fazer para o Frei. E é sobre... Bom, vou perguntar. No final, vou perguntar a ele se for verdade, isso aqui vai se transformar num belo lugar de visitação para quem faz turismo. Vamos continuar nosso passeio aqui pelo convento franciscano de Santa Maria dos Anjos. Nossa visita continua no convento franciscano de Nossa Senhora Mãe dos Anjos. Desta vez passamos para a parte mais restrita do convento, o claustro, onde os religiosos viviam reclusos. O local vem sendo preparado para se transformar em apartamentos para hospedar turistas. Isso mesmo, o convento terá uma pousada aberta para hospedar visitantes. E chegamos aqui à parte onde tem o projeto da pousada, né, que o Frei nos revelou que está se estudando essa possibilidade, mas com grande probabilidade de ser aprovado. E aqui estaria um dos apartamentos, né, Frei? Isto. Está fazendo essa restauração aqui, né? Porque, como diz o próprio governo federal, né, os conventos históricos têm que se manter, né? E uma das maneiras que eles acharam para esse convento se manter é abrindo ao público através de uma pousada, recebendo, fazendo das celas apartamento, para que possa receber o público de um modo em geral. Esses apartamentos vão ter ar-condicionado, frigobar, televisão, todo o conforto necessário para o turista que quiser passar aqui alguns dias. Isso. Alguns vão estar preparados com frigobar, ar-condicionado, né? Outros vão ficar mais naquele estilo mesmo franciscano. Original, porque tem algumas pessoas que gostam da vida simples, né? De viver... Para viver como viviam os franciscanos da época. Isso. Fazer aquela mesma experiência de simplicidade, de estar dentro de uma cela, tranquilo, só com o mínimo necessário para viver como vivem os frades, né? Isso era uma opção única em Alagoas e talvez no Nordeste, ou tem em Salvador, não é isso, Frei? Isso, em Salvador, lá tem também, e aqui em Penedo, Alagoas. Previsão para funcionar essa pousada aqui no convento? Segundo o IFAM, a previsão é a partir de junho em diante. Estão marcando aí a inauguração e depois de junho em diante, vamos ver como é que vamos fazer para tocar o barco para frente, né? Uma experiência interessante, inédita para o turismo em Alagoas e uma exclusividade do nosso programa, mais uma vez aqui em Penedo, mostrando o convento franciscano de Santa Maria dos Anjos. Quer dizer, complico muito o nome, né? Mas o nome é Convento Franciscano de Santa Maria dos Anjos e não Convento de São Francisco, como muita gente pensava. Eu mesmo pensava que era assim. Então são 14 apartamentos. 14 apartamentos, sendo que 2 são suítes, um propriamente para a pessoa portadora de deficiência e o restante para pessoas não portadoras de deficiência. Então tá aí, mas essa grande novidade do nosso programa, que e seria o nome mesmo assim, Pousada do Convento Franciscano de Santa Maria dos Anjos, isso mesmo. Ajudaria a igreja, ajudaria a ordem e também o turismo. Porque o intuito é manter este projeto, né? Ou seja, esse grande sítio arqueológico que é o convento Santa Maria dos Anjos. Então, julho desse ano? Julho desse ano. Estaremos aqui na inauguração, com certeza. Vamos continuar nosso passeio aqui, mostrando toda essa beleza do convento que é franciscano de Santa Maria dos Anjos, em Penedo, que você, alagoano, precisa e deve conhecer o seu estado. Vamos com a gente. Nossa viagem no tempo no mosteiro franciscano de Nossa Senhora Mãe dos Anjos em Penedo continua, e desta vez com mais uma grande descoberta para os historiadores e pesquisadores: a Biblioteca Particular dos Frades. É logo depois do intervalo, não saia daí. O Perucaba Jardins e Reserva é perfeito para a sua família. Com uma estrutura que só o primeiro bairro planejado de Alagoas pode oferecer, o grande diferencial de se viver em um lugar como esse é a qualidade de vida. Localizado na região de Arapiraca que mais se desenvolve, grandes empreendimentos como o Santa Casa de Misericórdia e o Sesmac estão confirmados em nosso bairro. Casas prontas para morar e documentação totalmente legalizada. Simule seu financiamento. Faça uma visita e conheça o melhor. Plantão de vendas no local. Seune. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na Seune você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Concursos que você conhece e aprova: Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade Seune.
Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Nossa visita ao convento franciscano de Nossa Senhora Mãe dos Anjos em Penedo é recheada de surpresas. Uma delas foi a visita à biblioteca que guarda milhares de livros com mais de 300 anos, muitos escritos pelos franciscanos. O acervo foi recuperado, mas ainda não está à disposição do público. Falta organizar o local e limpá-lo. Frei Antônio Rodrigues nos diz que muitos desses livros guardam os relatos dos religiosos sobre os acontecimentos políticos e também da vida de Penedo e de Alagoas. Muitos desses relatos têm revelações sobre o processo de proclamação da independência brasileira e até da República também, um achado que ainda não havia sido revelado. Uma exclusividade do programa Conheça Alagoas e da equipe da MZT. E chegamos aqui à parte da biblioteca, que é assim a joia rara, né? Além, claro, de tudo que a gente viu, mas aqui está a memória, né? Está a história de Penedo, a história, parte da história do Brasil também aqui. Pouca gente sabe disso. Um grande acervo bibliográfico, não é isso, Frei? Isso, um grande acervo que narra a história do povo de Penedo, a história dos franciscanos aqui também em Penedo e também de uma parte do Brasil, né? Então são os livros históricos escritos, são dos próprios frades, se propuseram a escrever a história. Próprio punho. De próprio punho. E narrar o que acontecia naqueles anos que eles passaram por aqui. Tanto a nível local, como a nível de província, que Alagoas era província naquela época, né? E Esse é Pernambuco, né? Esse é Pernambuco, assim também como em relação ao próprio governo federal, que era tanto o Brasil Império, quanto o Brasil Colônia, quanto o Brasil Império. O senhor teve acesso a essa literatura? Chegou a ler o que tem aí nesses livros? Leu alguns deles? Sim, li alguns deles, né, principalmente os livros dos tombos, onde eles falam a respeito da situação, né, narram alguns fatos ocorridos, então muitas coisas estão escritas aqui. O senhor lembra de alguma coisa interessante que o senhor leu aí nesses livros? Sim, muitas coisas interessantes, né, desde a chegada, mas principalmente as confusões políticas, né, do Brasil. Quer dizer que, olha só, os freis já eram repórteres, né? Já eram jornalistas que relatavam essas vamos dizer, intrigas políticas. Isso, algumas intrigas políticas que diziam respeito, né, tanto a Alagoas quanto à questão nacional, né? Então, os frades eram muito ligados, né? Eram homens de um tino que realmente gostavam de estar situados, né, de perceber o que estava ao redor deles. E de registrar, o que é mais importante para a posteridade. Isso, e de registrar. E esses livros, Frei, por enquanto eles não estão acessíveis à população, mas vão estar um dia? Sim, nós vamos colocá-los a toda a população, né, de um modo que todo mundo possa ver, possa vir, estudar, olhar e conhecer um pouco da história, né? Não só dos franciscanos, mas também a história da própria Alagoas e também do Brasil. Quem pensava que o Instituto Histórico, que a Biblioteca Pública Estadual era apenas o único local que tinha a história de Alagoas, enganou-se. Penedo, aqui no convento franciscano, tem essa história também. E em breve, né? Tem uma previsão, Frei, de quanto tempo, mais ou menos? Olha, a previsão é quando acabar a restauração, que eles estão dizendo que deve acabar lá pelo mês de julho. Desse ano. Aí sim nós vamos entrar em um processo para colocar todo esse material disponível para estudo, para que os estudantes possam vir, dar uma olhada e conhecer um pouco da história. Porque aberto, mas não para manusear os livros, vai ser digitalizado, o senhor falou para mim, né? Isso. Vamos tentar ter um processo aí para tentar digitalizar todos, para que não seja manuseado, porque como é muito antigo, nós não podemos também colocar na mão de qualquer pessoa, né? A gente sabe que tem muitos estudantes que gostam do estudo, mas o próprio... Gostam tanto que querem ficar. Mas o próprio manuseio desse material pode acarretar na destruição. Então, como é uma fonte, a gente tem que preservar para todos, principalmente para gerações futuras, né? Que vai ser uma pousada, foi uma decisão tomada pelo IFAM, juntamente com os frades, né, que passaram por aqui, as comunidades anteriores, que a única maneira de manter esse patrimônio seria
fazendo dele um meio sustentável. Então, a maneira que acharam foi construir aqui uma pousada, aqui abaixo um estacionamento, para que os frutos, né, ou seja, os recursos adquiridos a partir dessa exploração da pousada e do estacionamento, pudesse cobrir a despesa do convento. É muito grande a manutenção do templo e do convento em si. E a biblioteca também será aberta? Será um conjunto, então, na verdade, para o turista que deseja fazer o turismo cultural. Isso. Também estará tudo aberto aqui, a biblioteca, para que todos possam vir aqui e perceber e ver um pouco da história franciscana, penedense e também alagoana e nacional, né? Se hospedar num lugar lindíssimo, que é isso aqui que vocês estão vendo, que é riquíssimo de detalhes e arte, né? Isso. Um lugar muito bonito, belo, como vocês estão vendo aí, que chama atenção, né? A partir de que mês estará já prevista a inauguração? A inauguração está prevista agora para o mês de junho. E a pousada, provavelmente a partir do mês de julho, ela vai estar funcionando. Fica aí o convite para você, essa opção de hospedagem agora única no estado de Alagoas, que é no convento franciscano de Nossa Senhora, de Santa Maria dos Anjos, né, Frei? Bem, Frei, te agradece e a gente vai voltar outras vezes aqui para isso. Fique aí à vontade. Não, quero agradecer a vocês, né, por ter vindo aqui em nossa casa, ter feito estas imagens tão belas, tão bonitas, né, da casa que nós moramos, que não é nossa. Ela primeiramente pertence ao povo de Penedo, porque é o povo de Penedo que a mantém. Mantém através da amizade, das suas contribuições, do seu amor, do seu carinho e do zelo que eles têm, não só pelos frades, mas principalmente por esta grande casa, esse patrimônio que é da casa do povo de Penedo, né? E agradecer a todos, né, principalmente vocês dois, por estar aqui fazendo essa filmagem e dizer que muito obrigado e sejam sempre bem-vindos, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Os templos estão todos recuperados. Nossa Senhora da Corrente, aqui embaixo, e estão abertos para celebrações de casamentos e celebrações religiosas, de aniversário de casamento e tudo mais? Alguns estão abertos, tipo, a Catedral está aberta, Nossa Senhora do Rosário, São Gonçalo, né, todos estão abertos. Aqui no convento, a Igreja das Correntes eu não tenho certeza ainda se está. Aqui está aberto, então. Quem quiser desejar ocupar o espaço, poderá ocupar, aqui também usá-lo, né? Isso. A gente aqui acolhe casamentos, aqui são assistidos casamentos aqui, a gente também está recebendo. O povo pode vir tranquilamente. Um belo cenário, né? Um belo cenário que fica para toda a vida, né? Fica para você a dica, viu? Quer casar? Vem aqui no convento franciscano, né? O convento franciscano de Santa Maria dos Anjos, lindíssimo, olha só, uma coisa está nova, toda restaurada. E ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um grande programa, Conheça Alagoas, mostrando para você o que tem de bom nesse estado e você precisa conhecer.